Olha, me perdoe, eu não sei usar isso. Aperta onde? Não vou apertar assim, não, dá fora. Oi. A paz de Cristo esteja com todos. Para mim é assim, um privilégio, é o fato de estar aqui junto com minha família, até porque para mim seria um marco histórico, né? Até porque na minha adolescência, no ano de 1985, eu entreguei minha vida a Deus, e a história da igreja de Belo Jardim, ela parece muito com a história da igreja aqui, né? Um grupo católico, um grupo mariano, que decide entregar a vida para Jesus, né? E aqui eu posso ver alguns rostos aqui, né? De nomes assim que ficaram marcados assim durante a minha adolescência, porque eu presenciei um ônibus lotado, a igreja de Prazeres lotou um ônibus, eu acho que não sei se estava excedendo além do limite, mas assim, os irmãos estavam motivados, porque tinha um grande evento em Belo Jardim chamado Funks Fest. O Bene lembra bem, a Cremilda, né? É Cremilda, tá certo o nome? Ok, então lembra muito bem que a igreja em peso foi lá e várias almas foram batizadas lá em Belo Jardim, não é? Inclusive eu estava conversando com uma irmã atrás, ela disse, eu fui batizado nesse evento. E o fato da gente ver irmãos fiéis a Deus, que estão juntos na caminhada, entre altos e baixos, entre trancos e barrancos, não é? Os irmãos ainda estão lutando com Deus, porque a ideia é essa, tem que lutar com Deus, porque se lutar sem Deus é derrota na certa, não é? E o texto que o irmão acabara de ler, ele vai mostrar exatamente isso. Eu vi assim que as crianças da escola dominical, inclusive eu quero até parabenizar a igreja pela organização, não é? Do culto, né? Principalmente da aula dominical, de entrevista, interessante, deixando todo mundo descontraído. O irmão que fez uma boa intermediação, o irmão que deu boas respostas, a participação dos irmãos, muito bom, que aumenta o aprendizado, né? Então, as crianças na escola dominical aprendendo um pouco sobre o estudo, aliás, sobre a mensagem de hoje, Jacó lutando com Deus. E aí eu só queria deixar uma mensagem para os irmãos em cima desse texto que o irmão leu, né? Então, assim, nós temos aqui eu daria um título para esse texto. Muitas pessoas vão dizer, Jacó lutou com Deus, mas eu daria um outro tema para esse texto. Eu diria assim, que Deus é o Deus que faz visitas. Aí você fica pensando, Deus é o Deus que faz visita, é o Deus da visitação. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, lê o Antigo Testamento, escuta as histórias lá no Antigo Testamento, a gente percebe que Deus está se manifestando de várias formas e de várias maneiras, do jeito dele e do tempo dele, né? Deus, ele tem um agir totalmente diferente do raciocínio e da capacidade do ser humano, não é? Então, e quando Deus age, tem transformações. Quando Deus age, tem toques. Às vezes os toques que Deus vai tocando assim, às vezes, ou é para deixar a pessoa se tocar, não é? Ou para ela cair em si, não é? E aí esse texto aí que o irmão leu, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, ele vai mostrar uma noite inusitada, uma noite de luta, de batalha. E aqui ele vai dizer assim no versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs
ao val de Jaboque. Um lugar, uma referência, uma escuridão, o nome de uma referência que faz com que Jacó, sua família, seus pertences, vai fazer uma travessia. Imagina a cena, está escuro, né? Jacó já tinha um histórico, né? Já tinha um histórico que carregava uma vida de desorganização, uma vida de uma pessoa que precisava cair em si. Deus precisava mexer com ele para que ele andasse do jeito e da forma que Deus queria que ele andasse. E aí ele está com a sua turma, né? E o que se percebe nos próximos versículos, o versículo 23, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar por tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Interessante a expressão, ficando ele só. Jacó estava mano a mano, né, com um personagem inusitado, um personagem que tinha força, um personagem que tinha uma bravura de lutas e batalha. Jacó era um homem forte, era um homem que não desistia, e ele ficou travando essa batalha no val de Jaboque, e ele estava lutando com esse homem, diz o texto bíblico, até o romper do dia, não é? Jacó não sabia praticamente a identidade desse ser, mas possivelmente Jacó, vendo ao longo do desenrolar do texto, ele viu que esse ser, ele tinha uma ação divina, que esse ser era capaz de mudar o jeito dele andar. E aí o que vai acontecer? No versículo 25, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, esse personagem vai fazer com sua espada, ele toca na articulação da coxa, do nervo do quadril de Jacó. E o que vai acontecer aqui é que esse deslocamento faz com que ele comece a manquejar. No versículo 26 diz o seguinte: disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Ele respondeu, Jacó. Jacó era um homem que tinha dúvidas. Jacó estava passando por momentos difíceis na vida dele, e ele trava essa grande batalha com esse personagem. Então, no Antigo Testamento, ele tinha muito essas aparições de Deus. E quando Deus fazia visitas, ele mostrava as manifestações do seu poder. Já dizia o autor de Hebreus que antigamente Deus se manifestava aos pais pelos profetas, e nesses últimos tempos ele se revela através do Filho, Jesus. Lá na Velha Aliança, Deus fez essa aparição através desse personagem. Muitas pessoas vão dizer, esse personagem poderia ser um anjo que Deus o colocou para manifestar o seu poder, para dizer, quem luta com coisas divinas, porque as coisas divinas, elas, por serem sagradas, elas têm um respeito. Quem mexe com o sagrado,
está mexendo com Deus. E aí Deus queria mostrar, de uma certa forma, que durante aquele combate, durante aquela luta, Deus fez uma manifestação. E essa manifestação, ela é visível no texto, no sentido de que o toque divino muda o jeito de ser. O toque divino muda o jeito de ser. O toque divino também, além de mudar o jeito de ser, ele muda também o jeito de andar. Fisicamente, a gente percebe isso aqui no texto, né? A gente pode ver aqui que o personagem aqui, ele vai tocar na articulação do quadril e ele começa a manquejar. Ele vai ter dificuldade no andar. Talvez o Jacó, ele tinha o seu jeito de ser. E aí o que eu admiro muito nesse texto é que o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de se comportar, ela vai se encaixar muito com a personalidade de Jesus. Porque Jesus, ele muda jeito de ser. Jesus, através do Espírito Santo, ele muda comportamentos, né? Jesus, ele consegue fazer uma reversão naquilo que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Então eu consigo enxergar aqui nesse texto que quando ele vai falar no versículo 27, ele vai fazer a pergunta: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevalecestes. Tornou-lhe Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Então, quando ele pergunta, como te chamas? É como se fosse, quando a gente trabalha, quando os judeus trabalhavam nessas perguntas, quando ele perguntava, quem é você? Ou qual é o seu nome? Para o judeu antigo, desde a época de Abraão, ele tinha a ideia que o nome estava ligado ao caráter do divino, certo? O nome tinha ligação com a identidade do divino. Nesse caso, o nome ele tinha ligação com Deus. E quando o ser humano ele vai lutar com Deus, o ambiente, o espaço, ele é delimitado. Aqui a gente percebe aqui no texto que o espaço físico, o val de Jaboque, ou o vale de Jaboque, aquela noite sombria, aquela noite escura, teve um episódio inusitado e teve transformações físicas que a pessoa que Jacó começou a manquejar. E aí Deus vai trabalhar a questão da identidade. Como te chamas? Seria, ele tá mostrando a ideia do caráter cristão, tá certo? Mostrando que a identidade de Jacó, por carregar um nome, ele queria mostrar que a personalidade dele, o jeito dele ser, o jeito dele viver, tinha que ser do jeito de Deus. E por isso que Deus o toca e muda o jeito dele ser. Não é? E a partir daí, os textos bíblicos, ele vai mostrar um outro Jacó. Um Jacó transformado, onde vários episódios vão acontecer na vida de Jacó, e Jacó vai ter uma nova identidade. O governo federal está conseguindo fazer uma unificação da Carteira Nacional de Identidade. A gente não vê isso, Carteira Nacional de Identidade. Agora imagina, se Deus viesse hoje, não é? E começar a dizer, olha, que Deus já veio através de Jesus Cristo, Ele mudou a nossa identidade,
e diz que nós temos essa identidade. Nós temos a identificação com Cristo, a marca da igreja, ela vai ser marcada através dos ensinos de Jesus. A marca da igreja, ela vai ser marcada através do amor, e através disso, o cristão, ele vai caminhando, vivendo para Deus, se comportando como se Deus fosse o centro de sua vida. E aí, quando as pessoas perguntam, quem é você? Qual é a sua identidade? Você se parece com quem? Você se identifica como Cristo? Você vive como se Cristo estivesse ao seu lado? A sua forma de falar, as palavras que você profere no trabalho, as palavras que nós proferimos na escola, entre os nossos amigos, é a linguagem dos céus, não é? Você pretende levar o seu colega, o seu amigo, o seu esposo, não é? Os seus pais para os céus? Precisamos ter essa conexão com o divino. Então, a visitação de Deus aqui foi para fazer um toque cirúrgico. Por isso que eu falo que nesse texto aqui, a gente tem assim a visitação de Deus com um toque cirúrgico. E esse toque, você sabe que o médico, né, o especialista, principalmente o cirurgião, quando ele pega o bisturi e ele vai fazer aquele toque cirúrgico, ele tem que ser certeiro. Porque através daquele toque cirúrgico, ele pode tirar um tumor, ele pode tirar um caroço, um cisto, não é? Para o bem da pessoa. E essa forma de ser do Jacó, de andar, de manquejar, era para mostrar para ele de que a vida dele tem que ter um rumo, uma direção. Não do jeito dele, não da maneira dele, não na capacidade que ele tinha, ou nos bens que ele tinha, porque ele era um homem rico, era um homem próspero, e Deus queria moldar, lapidar o seu caráter. E aí, no finalzinho, aí, nos versículos, vai dizer que esses lugares, eles tiveram uma ligação com o ambiente divino. Então, eu queria só chamar a atenção para os irmãos dos versículos 29, quando ele fala, tornou Jacó, diz-lhe, rogo-te, como te chama? Respondeu ele, por que me pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Olha que coisa interessante. A forma dele combater, a forma dele lutar, foi através do sagrado. Então, ele lutando com instrumentos, com personagens divinos, ele identificou esse personagem como se fosse a presença de Deus. Ele vai dizer, eu vi a Deus face a face. Claro que homem nenhum jamais viu a Deus, já dizia a Escritura, né? Mas era aquela ideia, se eu luto com coisas do sagrado, eu estou me envolvendo com Deus. E se eu estou me envolvendo com coisas do sagrado, eu tenho que ter respeito, reverência e temor. E o Jacó, ele quer mostrar isso para... O texto sagrado quer mostrar isso. Se você luta com o sagrado, se você vive com o sagrado, a vida, a identidade que o visitou tem que transparecer no comportamento. O comportamento muda, o jeito de andar muda, não são os passos, não é a forma de andar assim, mas andar, o jeito de ser, a identidade. Então, quando o ser humano se encontra com Deus, Deus faz um toque cirúrgico, né? E quando o ser humano se encontra com Deus, ele vive e se comporta como se Deus estivesse ao seu lado. Então, essas formas de visitação que permeia desde o Velho Testamento vai mostrar
hoje em dia para a igreja de Prazeres, dizendo: Deus fez uma visitação de uma forma extraordinária. Deus visitou quando livrou a irmã da Covid, né? Ele falou: Deus me visitou quando a minha filha estava indo de bicicleta. Meu coração ficou apertado, mas Deus cuidou. Isso é uma forma de visitação. A gente não imagina as formas e as maneiras que Deus faz visitação. Só para contar uma história que eu achei muito interessante, e quando eu li essa história eu fiquei muito comovido. Eu lembro que tinha o texto de uma... Não sei se os irmãos e as irmãs lembram daquela antiga revista da editora Vida Cristã, chamada Mulher Cristã. Isso, aqueles irmãos da década de 90, de 80, vai lembrar muito bem. Que dizia o seguinte: a irmã Solange. O título assim: cadê a irmã Solange? E aí os irmãos estavam preocupados, porque a irmã Solange, geralmente, quando ela vinha ao prédio da igreja, ela sentava no último lugar. E, de repente, os irmãos olharam, todo dia os irmãos viam a irmã Solange lá. Mas depois passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e aí passou 1 mês. Depois passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, e todo mundo pergunta: cadê a irmã Solange? Cadê a irmã Solange? Onde está a irmã Solange? Aquela que ficava lá atrás. Aí as pessoas começaram a fazer indagações. O que será que aconteceu com a irmã Solange? Até que uma pessoa decidiu fazer uma visita à irmã Solange. E eles perceberam que a irmã Solange estava com muitas dificuldades, com crises existenciais, com casamento, com uma dificuldade no casamento. E aí, quando as pessoas foram até a casa da irmã Solange, o irmão foi, ele viu a necessidade da irmã Solange. Então, essa visitação nossa, como membros do corpo de Cristo, é aquela ideia: se um sofre, todos sofrem. Se um chora, todos têm que chorar junto. E essa preocupação que nós temos que ter também com uma visitação. Por quê? Deus nos visitou. E o fato de Deus ter nos visitado, alguém falou de Jesus para nós, alguém trouxe a semente para a igreja, e essa semente germinou, dezenas de pessoas foram salvas, estou vendo a igreja lotada aqui, e muitos saíram, mas a gente precisa ter essa preocupação com o irmão ou a irmã que não está no nosso meio. E como nós poderemos visitar? Motivando ele. Lute com Deus, fique com Deus. E o que você está precisando? Como eu posso te ajudar? Eu posso orar por você, e uma visita, porque hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos os nossos afazeres, mas assim, uma visita faz uma diferença tão grande, tão grande. E eu vou encerrar com uma outra história, que eu estava morando na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Hoje eu moro na cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul, juntamente com a minha família, que está aqui. Então, era um escritor chamado Jorge Henrique Barro. Ele escreveu um livro chamado De Cidade em Cidade. E ele contou um episódio dizendo assim, que tinha um pregador, conferencista internacional. Ele visitou o mundo inteiro, deu várias palestras, e ele era uma pessoa bem conceituada. E, de repente, ele foi convidado para dar uma palestra para uma congregação que tinha mais de 20 mil pessoas, certo? Aí tinha uma pessoa, um motorista, chamado Senhor Joaquim. Senhor Joaquim, ele era o homem encarregado de fazer um tour, pegar ele no aeroporto
e aí mostrar as belezas da cidade, fazendo um turismo na cidade. E aí, quando esse conferencista chegou na cidade, o seu Joaquim chegou e falou para aquele conferencista: olha, eu vou fazer um turismo com o senhor em todos os cantos da cidade. O senhor irá ver o estádio de futebol, o senhor vai ver as belezas e as praias dos lugares aqui. Esse lugar é muito lindo. Faltam 2 horas para a sua palestra. Aí o preletor falou o seguinte: olha, seu Joaquim, esquece isso. Eu não quero fazer essa visita. Não quero fazer a visita. Eu queria fazer uma visita ao Senhor. Aí seu Joaquim: não, pelo amor de Deus. Não. Eu sou uma pessoa muito pobre. A minha casa não tem condições para receber o Senhor. Ele disse: seu Joaquim, por favor, eu quero visitar o Senhor. De tanto insistir, o seu Joaquim disse: olha, por favor, minha mulher está muito doente, ela está acamada. Não, ele disse: por favor. Aí ele insistiu, de tanto insistir, o seu Joaquim o levou até a sua residência. Quando ele chega na residência de seu Joaquim, ele viu que a casa era uma casa de tábua, não tinha nenhuma iluminação, era uma casa fechada, não tinha ventilação, e só tinha um buraco onde a esposa de seu Joaquim olhava. E ele perguntou para seu Joaquim: seu Joaquim, qual é o seu maior sonho? Me fale um sonho. Aí ele disse: olha, eu vivo uma vida de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, cuidando. Eu amo a minha esposa, mas o meu sonho é aprender a ler. Eu queria ler a Bíblia, porque é importante, mas eu tenho umas dificuldades. Sabe o que o conferencista fez? Ele disse: olha, seu Joaquim, eu vou dar a palestra. Depois da palestra, eu vou ficar aqui na cidade e vou falar com os irmãos para colocar uma faixa bem grande, alfabetização através da Bíblia. E eu vou dar aula para o senhor. Tá certo? Eu vou dar aula para o senhor. Tá certo? E aí ele disse: aí o senhor Joaquim disse: sério, o senhor vai fazer? Sim, eu vou ser seu professor. Aí ele reuniu, colocou uma faixa lá no prédio, tal, e aí ele aprendeu a ler, a escrever, e aí o seu Joaquim estava lá na formatura, e era um dos sonhos dele, e ele pegou aquele versículo de João 3,16, já gaguejando, dizendo: porque Deus amou o mundo. E ele não conseguiu dizer todas as palavras, mas depois das suas emoções, ele conseguiu recitar, ler corretamente o João 3,16. Então, coisa simples que fez uma grande diferença. Foi a visitação de Deus. Deus visitou seu Joaquim através de uma simples visita que fez uma grande diferença na vida dele. A irmã Solange, que estava lá atrás, quando a pessoa percebeu e teve a iniciativa de visitá-la, de saber das necessidades dela, conseguiu trazê-la para a igreja de volta. Entende? Deus visita do jeito dele, e ele usa os seus servos e as suas servas para buscar outras pessoas, talvez os irmãos desanimados, os irmãos abatidos, né? Os irmãos enfermos, né? Para trazer para o seu reino. Então, o Deus que visitou no passado é o mesmo Deus que visita hoje em dia. Quem luta com Deus, luta com o sagrado. Quem luta com o sagrado tem um toque cirúrgico. E esse toque cirúrgico muda a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. Que Deus visite os nossos lares, que faça um toque cirúrgico nas nossas vidas.
Amém?